a situação que está atravessando a nossa vizinha, irmã aqui, a Argentina. O Brasil e a Argentina possuem uma política econômica parecida, e isso que está me preocupando muito. O resultado, infelizmente, de ambas não é positivo. Hoje se vê na Argentina o aumento da pobreza, do desemprego, da retirada de garantias sociais e trabalhista. A Argentina optou pela reforma da Previdência e também pela reforma trabalhista. Aqui, praticamente, eu venho falando toda semana das minhas preocupações com o aumento da miséria em nosso país. São quase 13 milhões de desempregados, 38 milhões na informalidade, 4,8 milhões de pessoas em situação de desalento, já desistiram de tudo, não procuram emprego, estão numa vida de ócio porque não tem para onde correr. A renda média anual do trabalhador brasileiro está em queda, agora estamos praticamente perdendo, eu espero ainda que com muita resistência isso não aconteça. A política do salário mínimo, que viajei o Brasil todo na construção dela, que resultou da inflação mais PIB. Temos ainda os dados que nos chegam do IBGE, 13,2 milhões de pessoas na extrema pobreza. Todas sobrevivem com menos de R$90 por mês. Esse foi o parâmetro e que se encontrou, vejam bem, menos que R$100, menos que R$90 por mês, 13,2 milhões de pessoas no país. Eu tenho dito, e esse é o meu ponto de vista, respeito quem pensa diferente, e a reforma da Previdência que está aí, cantada em verso, em prosa, ainda vai piorar a situação de toda a nossa gente. O Senado não conseguiu, pelo menos até o momento, tirar aquela questão do abono, que ia deixar aí praticamente 12,8 milhões de pessoas sem o direito a receber esse salário mínimo uma vez por ano. Como também conseguiu mexer no BPC, foi importante. Ainda a rede salvou os anistiados. Enfim, não vamos nos esquecer que a reforma trabalhista, a emenda do teto dos gastos, também impulsionaram esse cenário que preocupa a todos. Mas vamos à situação da Argentina. Dados recentes mostram que a pobreza na Argentina subiu 8 pontos em um ano e atingiu 35,4% da população. Maior que aqui no Brasil, inclusive, se pegar o percentual. Há 15 milhões de pessoas a mais ali na Argentina. 15 milhões de pessoas a mais na pobreza agora em 2018. 25,4% dos lares não podem pagar a alimentação básica. Vejam bem, praticamente 26% não conseguem pagar a alimentação básica. Esses dados não são do PAIN, não são do DIESE, não são do DIAP. Esses dados são do Instituto Nacional de Estatísticas e se referem ao primeiro semestre naquele país. O recente aumento da inflação lá chegou a 60% ao ano. Não está incluída nessa pesquisa, mas é um outro dado que nos chegou. A previsão é que até o final do ano, a pobreza afetará na Argentina 37% da população daquele país. Os dados, volto de novo ao Instituto Nacional de Estatísticas, revelam que 7,7% dos argentinos são considerados indigentes. É o estado de miséria, miséria absoluta. E que 50% dos menores de idade, 1 em cada 2, vive na pobreza. Ou seja,
cada 2 jovens, 1 vive no estado de pobreza. Outro dado assustador, os alimentos básicos ficaram mais caros entre junho de 2018 e julho de 2019. Sabe quanto? 58,3%. E olha que Magri e o governo brasileiro têm uma política de parceria, de aliança. Eu espero que essa onda, esse tsunami, que atravessa a política econômica da Argentina, que foi tão elogiada aqui no Brasil, não por nós sabíamos o que ia acontecer, mas cumprimentamos o povo da Argentina, que percebeu isso. Foi às ruas, em grandes mobilizações, dizendo que aquele não era o caminho. Magri não entendeu. Está aí o resultado, o povo pagando a conta. Enfim, enquanto eu dava esse dado, que os produtos básicos subiram 58,3%, os salários e aposentadorias foram reajustados em 35%. Ou seja, aumenta ainda mais a situação de miséria. Porque os produtos básicos aumentaram quase 60% e o reajuste dos salários ficou em 35%. Senhor presidente, é claro que temos que ficar de olho na Argentina sobre o que está acontecendo lá. Como eu disse aqui no início, as políticas econômicas, chamadas liberais, eu nem gosto muito desse termo, eu gosto de falar que as políticas têm que atender o conjunto da população, principalmente os mais vulneráveis, olhando de forma humanitária a questão social. Como já disse, as políticas comunitárias no Brasil e na Argentina são muito parecidas. As políticas econômicas. A continuar assim, com a implementação de políticas recessivas, de anti-emprego, de desregulamentação do trabalho, da retirada da proteção social, de não valorização do salário mínimo que já destaquei, do baixo investimento no setor público, até pelo congelamento, né? Essa história de congelar investimento por 20 anos, nunca vi isso, mas no Brasil existe. Sei que o governo atual vai fazer. Tudo indica que vai ter que sair dessa canoa. Do baixo investimento no setor público eu expliquei, do desprestígio da indústria nacional, da falta de investimentos em ciência e tecnologia, da falta de investimento em saúde e em educação. Toda hora se fala em reduzir investimentos. E agora, com a reforma da Previdência, isto vai levar milhões de brasileiros à miséria absoluta. Me assusta o quadro que estou vendo ali na Argentina. Eu não tenho dúvida, presidente, não tenho dúvida alguma que o Brasil está entrando num beco sem saída se nada for feito. A Argentina está pagando um preço altíssimo. No social, a população empobrece com certeza absoluta. No campo político, o presidente Maurício Magri já obteve uma derrota nas primárias de 11 de agosto. E segundo, os analistas daquele país já apontam que ele terá uma derrota maior ainda quando as eleições se realizarem agora em 27 de outubro. Já existe na Argentina praticamente um governo paralelo, porque a população da Argentina disse não ao Magri e vai repetir agora no dia 27 de outubro.